Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Bom, o vídeo de hoje é para ajudar quem tá querendo começar a planejar um intercâmbio, mas não sabe por onde começar, não sabe qual informação procurar primeiro, tá um pouco perdido nos pontos que tem que considerar na hora de planejar um intercâmbio, porque são vários pontos importantes, e é importante que você não esqueça de nenhum. Bom, como a maioria de vocês já sabe, eu trabalho com intercâmbio já faz um tempinho, e trabalhando com o intercâmbio, a gente começa a ver certos padrões que se repetem, né, no planejamento das pessoas. Certas dúvidas frequentes, certas confusões frequentes que as pessoas fazem. Então eu juntei um pouquinho dessas coisas que eu venho aprendendo e trabalhando com o intercâmbio para trazer para vocês um planejamento que eu acredito que seja adequado. Claro que isso vai depender do destino que você for, do tempo que você for ficar. Tem várias coisas que influenciam, mas em geral eu vou fazer um resuminho básico, né? Um passo a passo assim, padrão, que provavelmente vai servir para vários casos, para a maioria dos casos. E eu espero ajudar vocês com isso, então vamos lá. Bom, gente, mudei de lugar, não tava gostando do lugar que eu tava. Os 3 primeiros pontos, os pontos mais importantes que você deve considerar no momento de planejar um intercâmbio, de começar a planejar um intercâmbio, são os 3 pontos que as pessoas nunca consideram. Então, sempre que a pessoa chega até mim, sempre não, vai. Na maioria das vezes que a pessoa chega até mim pra planejar, tá começando o planejamento, quer ajuda, geralmente ela ainda não definiu essas 3 coisas. Não tem problema se você ainda não definiu, se você já procurou uma agência antes de pensar em qualquer coisa. A agência serve justamente para te ajudar. Mas quando você decide fazer um intercâmbio, você precisa entender primeiro o motivo, as razões, enfim, você precisa fazer uma reflexão sobre o porquê você quer fazer aquilo, até mesmo para ajudar a escolher o destino, né, o lugar que você vai, para determinar o tempo que você vai ficar nesse lugar. Enfim, primeiro eu quero deixar claro que eu tô falando especificamente de intercâmbio de idiomas, principalmente de inglês, porque é o que eu trabalho, é o que eu tenho experiência. Claro que se você quiser estudar numa universidade, quiser fazer um intercâmbio de high school, quiser fazer um intercâmbio de au pair, vai mudar muita coisa. Estou especificando um pouco mais, assim, a questão de idioma, tá? Se você vai pedir um orçamento pra agência, você não pode mandar um e-mail, quer dizer, você pode, mas não é ideal. Você mandar um e-mail pra agência só falando que você quer um orçamento. Ah, me manda um orçamento. Assim, a agência precisa saber para onde você quer ir. O segundo ponto seria o tempo que você quer ficar naquele lugar. E o terceiro ponto seria a data que você quer ir. Porque isso é muito importante, porque todos os valores e taxas podem variar de acordo com o destino, de acordo com o tempo que você quer ficar e de acordo com a data que você quer ir. Então, isso é muito importante para conseguir montar um orçamento um pouco mais direcionado, entendeu? Se você dá informações muito vagas ou então não dá informação nenhuma, fica muito difícil da agência te passar um valor aproximado do que você realmente quer. Então, quando você for começar a pensar em intercâmbio, pensa nessas 3 coisas. No destino, no tempo de duração, né? Quantas semanas você quer ficar, e também na data que você quer ir. Tudo isso é muito importante. Outro ponto importante é você encontrar uma agência de confiança. Isso é muito complicado porque tem muitas agências por aí e a forma com que a maioria das pessoas encontra essas agências é pela internet, então é muito difícil você saber, ter muita referência. Mas o que eu aconselho que você faça quando você for procurar uma agência ou várias agências sempre procura a página no Facebook e a página do site mesmo dessa agência e procure por experiências das pessoas. Geralmente no Facebook você vai ter experiências bem reais, assim, pessoas dando depoimentos bem reais de como foi a experiência deles com aquela agência. E também na avaliação. Tenta ver quantas estrelinhas tem lá, vai também em sites de reclamação para ver se tem algo sobre aquela agência. Isso é muito importante porque hoje em dia, além de ter muitas agências, tem agências muito grandes fazendo coisas muito erradas. Então é muito importante você ter esse cuidado na hora de pesquisar. Mas já que a gente já tá aqui falando sobre agência, tem muitas pessoas que se questionam se deveria fazer o intercâmbio diretamente com a escola ou fazer o intercâmbio por uma agência. Muitas escolas, que você chegar e perguntar o que é melhor, eles vão acabar falando que é por agência. Por quê? Quando você compra o curso diretamente com a escola, você está fazendo tudo por conta. Então, além de dar mais trabalho, ter que pesquisar mais, você ir um pouco desamparado para aquele lugar, você não vai ter um pacote já fechado com tudo que é obrigatório para você ir para aquele país, entendeu? Quando você compra com uma agência, você vai ter já o curso, provavelmente acomodação por pelo menos no início, né? Já vai ter seguro-saúde, já vai ter o exame de proficiência se precisar, as taxas que são obrigatórias. Então, quando você compra com a agência, eles já sabem exatamente o que tem que fazer e tudo que você vai precisar. Então, eu aconselho por agência justamente por saber que se você não faz isso por agência, você tem que ir atrás de tudo sozinho e ainda corre o risco de esquecer alguma coisa e
talvez até quem sabe ser barrada para entrar no país. E já que a gente tá falando disso, como a maioria de vocês já sabem, eu trabalho numa agência de intercâmbio. Os destinos que a gente trabalha são Estados Unidos, África do Sul, Malta, Irlanda e Reino Unido. Então, nesses países não são todas as cidades, então é importante você dar uma entrada no site para olhar se a cidade que você tem interesse é uma das cidades que a gente trabalha. Mas a Irlanda é o país que a gente tem mais procura e também é onde o nosso escritório fica. Então, eu aconselho, se você está pretendendo fazer intercâmbio, dá um pulinho no nosso site, eu vou deixar o link aqui embaixo, para ver se o lugar que você quer tá na lista, e aí você pode até mesmo comprar o curso comigo. Outro ponto importante, eu não vou falar muito por ordem, mas um ponto importante é você dar uma olhadinha no clima do país. Eu sei que a gente acaba tendo uma visão um pouco por cima, assim, a gente sabe mais ou menos como que é o clima lá, mas dá uma pesquisada, porque quando eu fui pra Irlanda, antes de ir pra Irlanda, eu não parei pra pensar nisso. Em momento algum eu parei pra pensar no clima de lá. Falei, de boa, aqui no Japão é frio pra caramba no inverno, então eu aguento de boa e tal. Então eu não parei pra pensar. E eu achei que lá tinha todas as estações certinhas do ano, como no Japão. E no Brasil também é um pouco mais definido. E aí eu fui do Japão para a Itália, passei 2 semanas de verão na Itália. E como eu tinha muita bagagem, acabei deixando todas as minhas roupas mais quentes na Itália e levei só as de verão que eram mais leves, com uma mala só, para a Irlanda. Então eu deixei uma mala na casa da minha tia na Itália para depois ela me mandar. Foi o maior erro que eu cometi, porque a Irlanda ela é fria o ano inteiro. E eu levei só roupa de calor, só regatinha, blusa de alcinha, short, chinelo. Só levei uma blusa. E nem era um moletom, nem era tão quente. Então, assim, foi um erro que eu cometi. Claro, muita gente sabe que na Irlanda é frio, mas eu nem parei pra pensar nisso. E como tava muito calor na Europa, eu achei que pela Irlanda fazer parte da Europa ia estar calor lá também. Então, dá uma pesquisada bem, assim, a fundo no clima do país, só pra você saber, pelo menos, o tipo de roupa que você vai levar. Outro ponto importante é sobre documentação e visto. Cada país tem regras diferentes quanto a isso, e na Irlanda, por exemplo, você não precisa se preocupar com muitos documentos, é basicamente a agência e a escola que tem essa responsabilidade, mas o passaporte com uma validade de pelo menos 6 meses é o mais importante, você precisa pensar no passaporte antes de tudo. Então, se você ainda não tem passaporte, vê como que funciona na sua cidade, porque dependendo da cidade, como aqui em São Paulo, demora bastante, você tem que agendar e é caro, enfim, tem que ter um planejamento um pouco antecipado em relação a isso. Veja a lista ou então converse com a sua agência para saber se precisa de documentos, se você precisa providenciar documentos, porque essa é uma parte muito importante, porque alguns pode ser que precise de um pouco de antecedência. Chegou o momento da gente falar sobre dinheiro. Bom, a gente sabe que intercâmbio não é a coisa mais barata do mundo, né? Então, quando você vai fazer o intercâmbio, você sabe que você vai ter que desembolsar um bom dinheiro. E isso vai variar, como eu falei, de acordo com o lugar, a moeda daquele país, o tempo que você vai ficar, enfim, vários motivos, né? Até mesmo a época que você vai. Se for alta temporada, pode ter taxas a mais. O planejamento financeiro ele precisa ser feito com muita cautela, porque você precisa considerar vários fatores, tá? Quando você decide já o tempo que você vai ficar no país, isso já facilita muito. Eu vou dar o exemplo da Irlanda porque é o que eu mais trabalho todos os dias, né? A Irlanda, por exemplo, se você quer comprar um curso de 4 ou 5 meses, já aconteceu de pessoas me pedirem orçamento de 4 ou 5 meses para a Irlanda. Eu jamais vou indicar isso para a Irlanda, por quê? Se você vai e compra um curso de 3 meses, 3 meses é o tempo que você fica como turista, então você não precisa tirar visto de estudante, não precisa pagar visto, não precisa toda aquela burocracia. Se você quer ficar 6 meses, é mais caro, precisa tirar o visto de estudante, tem essa burocracia, mas tem o benefício de poder trabalhar. Então, se você tira 6 meses, né, você pode trabalhar, você tem 8 meses de curso, né, porque você tem 2 meses de férias também, tem um monte de benefícios, você pode trabalhar, pode ajudar a se manter. Se você tem 3 meses, você não tem esse benefício, mas não precisa ter preocupação com burocracia. Agora, no meio disso, não vale a pena. Financeiramente não vale a pena pelo trabalho que dá, não vale a pena também até pelo aprendizado, né? Se você vai pra ficar 4 meses, compensa mais ficar 3. Porque pelo menos você consegue terminar um livro e depois não tem que sair do curso com outro livro pela metade. Então, assim, o tempo é extremamente importante e escute o conselho de quem tá te atendendo em relação a isso. Já emendando um assunto no outro, algumas pessoas pretendem fazer intercâmbio bem curto.
Por exemplo, 2, 3, 4 semanas. Isso é interessante quando você vai fazer uma viagem, sei lá, pela Europa ou por aquele país, que é aproveitar e ficar uma semaninha estudando inglês para ter aquela experiência de intercâmbio. Você já tem consciência que você não vai evoluir muito no inglês com tão pouco tempo. Mas tem pessoas, por exemplo, que querem evoluir no inglês, estão fazendo intercâmbio não para viajar, mas para evoluir no idioma. E aí acaba contratando 2, 3 meses de curso. Eu não aconselho 1 mês, 2 meses, 3 meses. Eu não acho que é suficiente para você evoluir consideravelmente o inglês. A não ser que você já seja avançado e só quer fazer aquele intensivo para aperfeiçoar. Mas em geral, muita gente vai por intercâmbio com um nível baixo. Básico, intermediário. Então 3 meses é muito pouco para valer a pena todo esse investimento, todo esse tempo que você gasta. E todo esse trabalho de ir até um outro país, né, de se adaptar e tudo mais, 3 meses é muito pouco para você ver um desenvolvimento, assim, realmente aparente, sabe? Se você só tem 3 meses, né, se é só aquele período do ano que você pode ir, tá de férias da empresa, enfim, se você só pode ficar esse tempo, tudo bem, vale a pena fazer. É um investimento importante. É um investimento que vale a pena. Você tá investindo em você, no seu tempo. Claro que você vai aprender muita coisa. Mas eu digo assim, intercâmbio, para você ver um avanço legal, para você ter uma nota legal numa prova importante, para você ficar fluente, por exemplo, que muita gente quer ir para ficar fluente, pelo menos 6 meses, na minha opinião, tá? Se você puder, se você tiver o tempo, o dinheiro e a disposição, eu aconselho esse tempo. Porque basicamente cada nível você vai demorar mais ou menos 3 meses e pouquinho para passar, um livro completo, né? Então, se você chega no básico e fica só 3 meses, você vai sair ainda no básico, praticamente. Então, por isso que eu aconselho um pouquinho mais de tempo se você puder. E dependendo do país, você pode renovar ainda o visto, como na Irlanda, você pode ficar até 2 anos, então é um tempo legal para você ficar fluente. Tem 2 perguntas extremamente frequentes que eu recebo e que eu já quero esclarecer aqui, pode ser uma dúvida sua também. Uma delas é a idade, se tem limite de idade, se tem idade mínima, se pode viajar sendo muito novo ou sendo muito mais velho. O mais comum é pessoas mais velhas, né? Pessoas que já são casadas, já têm filhos, netos, já querer fazer intercâmbio e chegar até mim perguntando se pode. Eu nunca ouvi falar de nenhum limite de idade para poder fazer intercâmbio. Na Irlanda, na minha escola, eu conheci uma senhora suíça, ela devia ter, eu não lembro agora, mas era quase uns 70 anos, e ela estava fazendo intercâmbio na Irlanda e ela amou, ela estava me contando que ela foi só porque ela estava muito entediada e sozinha na casa dela. Aí ela foi fazer intercâmbio na Irlanda e ficou 3 meses. No dia que eu conheci ela, ela já tinha terminado e tava pra ir embora. Ela falou que só ia embora pra ver a família, ver como que tava a casa, tudo, e ia voltar pra fazer mais 3 meses. Então, assim, não tem esse impedimento. Eu tenho 40 anos, só vai ter adolescente na sala. Não, a maioria das pessoas que fazem intercâmbio tem de 25 pra cima. É muito raro pessoas muito novas. Geralmente, quando é intercâmbio de alguma escola da Europa, né, algum país tá mandando estudantes, assim, é comum, mas eu vi muito adulto, assim, muita gente acima de 25 anos, 30, 40 anos. É extremamente comum, então você não vai ficar deslocado. A maioria das escolas tem essa noção de poder fazer um mix legal, não deixar uma pessoa com uma idade totalmente diferente de todo o resto da sala, então tem esse equilíbrio, não é uma preocupação. Sobre a idade mínima, isso vai depender um pouco do país, mas pelo que eu sei, na maioria dos casos, né, a idade mínima é 16 anos, mas dos 16 até os 18 precisa de autorização dos responsáveis. Então, é muito pouco comum, geralmente essa idade é para fazer high school, é para fazer algum curso de curta temporada, alguma coisa assim. E tem várias regras para menores de idade também, mas acima dos 18 anos é tranquilo. A segunda dúvida, extremamente importante a gente falar sobre isso. Eu até vi, gente, um site de uma agência falando que que é importante ter um nível pelo menos intermediário para fazer intercâmbio. Já vi pessoas dando dicas que você precisa ter pelo menos intermediário para conseguir fazer o intercâmbio. Não vamos usar a palavra precisa aqui. É interessante, tá? Se você tem um nível intermediário e quer fazer só 3 ou 6 meses de curso, se você tá no intermediário, é interessante porque você vai sair praticamente fluente de lá. Você vai desenvolver rápido, você já vai entender muita coisa, você vai pegar a fluência, o jeito natural de falar. É legal, entendeu? É legal você estar no intermediário, mas não precisa estar, não é necessário, não é um requisito. Muita gente que eu conheço e que eu converso e que eu já mandei pra Irlanda, foi pra Irlanda com inglês absolutamente zero.
Então, essas pessoas têm consciência que vão chegar lá e vai ter essa dificuldade no início para comunicação, mas é o que eu sempre falo, gente. O diferencial de fazer o intercâmbio é a imersão. Se for para você ir para uma aula de inglês todos os dias, você contrata um curso de inglês no Brasil que tem aula todos os dias. A diferença de um para o outro é precisamente a imersão. Então, se você tem um nível básico ou zero e começa um curso de inglês no Brasil, você vai demorar 7 anos para aprender inglês, porque você vai ter poucas aulas, você vai falar português a maior parte do tempo, os professores vão falar português a maior parte do tempo, você vai aprender as palavras por tradução e não por associação. Então, assim, quando você sai, né, você se dispõe a ir fazer um intercâmbio, é justamente o desconfortável que vai te fazer aprender. Então, você chegar na escola, todo mundo falar inglês, te explicarem um monte de coisa importante em inglês, você não entender, precisar pesquisar no Google, precisar escrever, fazer mímica, tentar adivinhar, tentar deduzir, se esforçar, isso aí vai te fazer aprender. É esse o diferencial. Você vai ser obrigado a precisar se virar, entendeu? A usar o que você pode, o que não pode, todas as formas possíveis para se expressar e para entender. Então, no início é um pouco frustrante, no início é difícil, mas é para ser assim. Porque se for para ficar confortável, você fica no Brasil e demora 7 anos para aprender. Isso que eu falei para vocês sobre a diferença de tradução e associação, eu aprendi isso no Japão. Eu percebi que quando eu aprendi japonês, eu aprendi o significado das coisas por imersão. Eu estava estudando na escola japonesa e só tinha japonês em volta. Então, eles falavam tantas vezes a mesma palavra para se referir à mesma coisa que você vai aprendendo que o nome daquela coisa em japonês é aquela palavra. Quando isso acontece, você passa a saber falar certas coisas naquele idioma, mas não saber traduzir para o português. E é aí que você aprende de forma profunda, que você não esquece mais. É aí que você aprende de forma natural, entendeu? Então você começa a pensar naquele idioma. Você não pensa em português, traduz para o inglês e fala, entendeu? Quando você aprende por associação, fica muito mais profundo, fica muito mais enraizado na sua memória. Então fica no subconsciente, você já começa a usar sem precisar pensar. Você pensa já naquela língua. Então, você não precisa ter nível intermediário nem avançado, nem nível nenhum. Você pode ir pro seu intercâmbio sem falar inglês, tendo consciência que no início vai ser difícil. E também você precisa ter consciência que dependendo do tempo que você ficar, se você ficar muito pouquinho, você não vai voltar pro Brasil fluente. Então, precisa ter todo esse planejamento e essa consciência. E é aí que um consultor, uma agência vão te ajudar, eu no caso. Um outro ponto importante que eu percebi isso por experiência própria, muitas vezes o destino do seu intercâmbio, ele pode ser muito interessante dependendo do que tem em volta daquele país, ou até mesmo o que tem para você conhecer naquele país. Na Irlanda, por exemplo, na Inglaterra também é assim, você tem um país que fica na Europa e que daquele país para diversos outros da Europa é extremamente barato e fácil viajar. Então isso pode enriquecer muito o seu intercâmbio, porque por um preço baixo você consegue conhecer várias culturas, vários países, treinar o inglês e ter uma experiência incrível. Se você vai para um país que não tem muito essa possibilidade, por exemplo, a Austrália. A Austrália é um país que deve ser maravilhoso, eu tenho muita vontade de conhecer, adoraria fazer o intercâmbio lá, mas é um país que você só vai conhecer a Austrália provavelmente, o que tem mais perto ali é a Nova Zelândia, ilhas e tal. Agora, um país da Europa, por exemplo, você tem muita possibilidade, muito barato para você conhecer. Então, pode ser que isso possa fazer parte do seu planejamento, porque talvez seja interessante você ter essa experiência. Para fechar este vídeo, eu gostaria de dar um recado para todo mundo que está indo fazer intercâmbio, ou que está começando a planejar. Quando você decide fazer um intercâmbio, como eu falei, você sai da sua zona de conforto, você está indo para aprender, você está indo para viver coisas novas num país diferente. É muito importante que você vá com a cabeça muito aberta para absorver a cultura daquele lugar. É muito difícil fazer isso. Eu mesma que morei por muitos anos no Japão, fora do meu país, né? Vi culturas extremamente diferentes. Cheguei na Irlanda com certos preconceitos ao ver como que eles se portam em várias situações, como que eles fazem as coisas diferentes, enfim. E a gente começa a querer julgar aquilo. E hoje eu me sinto mal até pelas vezes que eu fiz isso, porque não cabe a mim querer julgar uma cultura que não é minha. Até porque eu não sei o que leva aquelas pessoas a viver a cultura daquela forma, sempre tudo tem um motivo. Pode ser que esses irlandeses vindo pro Brasil, eles iam achar estranho muitas coisas que a gente faz e querer julgar também. Então, eu acho que no momento que a gente faz um intercâmbio, é importante ter a consciência que a gente tá indo pro país que é de outra pessoa. E precisamos respeitar, mas também tá aberto para entender o porquê que a cultura é daquele jeito, sabe? Viver o que eles têm para oferecer pra gente. E não pegar
entrar dentro de uma bolha no Brasil, com tudo que você gosta, que você sempre fez, comida, tempero, jeito de música, tudo que você já conhece, entra naquela bolha, vai pro país e pronto, tá naquela bolha dentro do país. Não faz isso, sabe? Tem muita gente que quer ter a vida que tinha no Brasil, com a mesma comida, com as mesmas músicas, indo só pra festa brasileira, conhecendo só brasileiro, fazendo coisa só com brasileiro. E você tá vivendo o Brasil em outro país, e aí é desperdício de dinheiro, porque você já pode viver o Brasil no Brasil. Então, o que eu fiz muito era tentar conhecer a cultura, conversar com irlandeses, perguntar sobre coisas que eu tinha curiosidade. Às vezes eu discordava, falava, sabe? Com algumas coisas, me arrependo um pouco, porque quem sou eu pra falar, né? Mas é importante você se permitir ter esse contato com as pessoas de fora, sabe? Eu conheci pessoas de vários países que me contavam coisas legais dos países e que, sei lá, eu tava aberta a ouvir e a aprender com tudo isso. Então vamos deixar o nosso ego um pouco de lado, a nossa cultura até, o que a gente tá tão acostumado no Brasil, e vamos de peito aberto, de cabeça aberta, pra gente poder viver uma experiência incrível em um outro lugar e aprender muito com isso. Bom, gente, esse foi o vídeo pra tentar ajudar vocês um pouquinho com o planejamento, como organizar um intercâmbio. Espero que tenha sido útil. Se você tem alguma sugestão que eu esqueci de falar ou que eu não, sei lá, eu não conheça, deixa aqui nos comentários pra gente se ajudar, pra gente debater juntos. E se você quer fazer um intercâmbio, me manda um e-mail, eu posso te mandar um orçamento. O meu e-mail vai estar aqui embaixo. E corre lá também no site da NCE para vocês verem a empresa que eu trabalho e os países, os destinos que a gente trabalha. Obrigada por ter assistido esse vídeo, deixa um like, se inscreva no canal, um beijo e até o próximo vídeo.